Como desenvolver a autoconfiança? Muitas vezes, quando a gente fala a palavra autoconfiança, parece que rapidamente a gente já vai estar falando de uma confiança, de uma segurança, e parece que a pessoa já nasce desse jeito. A autoconfiança, ela vem sendo desenvolvida ao longo da nossa vida. Ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Por isso que, em alguns momentos, nós já vamos conquistá-la muito rapidamente. Porém, vamos começar voltando no tempo. Vamos começar falando das nossas dores, nos momentos em que a autoconfiança não está presente. Quando a autoconfiança não está presente, a primeira coisa que vai surgir é essa palavrinha insegurança. Essa insegurança que muitas vezes faz com que nós percamos as oportunidades únicas que a vida nos coloca. Então, em algum momento, você já ouviu histórias de um garoto, de um adolescente que, por não se sentir seguro, perdeu exatamente o garoto, a garota que ela e ele mais queria na vida? Às vezes a insegurança vai entrando na nossa vida e vai fazendo com que o pé no freio, as incertezas, as dúvidas comecem a entrar e a fazer morada. Para algumas pessoas, parece que isso se tornou a sua casa, a insegurança, a indecisão. E muitas vezes, quando a autoconfiança não está presente, vai surgir exatamente uma coisa que se chama uma autoexigência desamorosa. Como esse padrão elevado pode trazer uma autopunição. Isso, essa palavrinha autopunição, que em alguns momentos parece que nós vamos fazendo uma coisa que é o castigo, a punição, a atitude desamorosa que muitas vezes a pessoa passa a ter consigo mesmo. Pelo quê? Por uma exigência de perfeição. Muitas vezes, quando eu não confio em mim, parece que o meu nível de exigência de perfeição vai aumentando, vai lá nas estrelas. E aí vai fazendo o quê? Parece que vai confirmando essa falta de autoconfiança, essa falta de certeza, essa falta do quê? De convicção. E é esse momento que o poder do medo vai crescendo, o não enfrentamento daquilo que a pessoa tem medo. E, consequentemente, a falta de autoconfiança naquilo que provoca o medo. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho um medo de dizer, olha, estou apaixonado por você. Ixi, Maria. Parece que nesse momento o medo de que não dê certo, o medo da rejeição, o medo vai fazendo com que eu deixe de enfrentar, eu deixe de ter uma confiança ou até mesmo uma tomada de decisão de acho que está na hora de enfrentar alguns medos. Não, nem sempre. Porque parece que vai crescendo cada vez mais. Quanto maior for a falta de autoconfiança, parece que mais o medo ele vai ocupando espaço. E muitas vezes eu costumo dizer, o medo ele tem um poder de descriar tudo aquilo que nós construímos, nós sonhamos. Então, uma pessoa que sonha em algum momento viver um romance pode simplesmente deixar de existir em função de uma coisa chamada medo, que vai descriando, que vai fazendo com que esse relacionamento parece que vai se tornando cada vez mais distante. E quanto mais a falta de conhecimento, parece que vamos sentindo maior a falta de confiança daquilo que nós não conhecemos e entendemos e não faz parte da nossa zona de convicção, de certeza. Por isso que quanto maior vai sendo o medo, maior vai ser a falta de conhecimento, maior vai ser a falta de buscar, conhecer, me apropriar, dominar aquilo que eu não sei. E aí parece que
vai ficando cada vez mais dentro da minha zona de desconforto, a minha zona de insegurança. E muitas vezes a gente vai fazer uma coisa, quando a autoconfiança vai ficando bem baixinha, vai surgindo uma palavra chamada comparações. Parece que eu começo a viver uma gangorra. Sabe essa coisa de que parece que tem alguém que está lá em cima e muitas vezes a pessoa se sente lá embaixo. Constantemente pessoas que se sentem inseguras vivem se comparando com outras pessoas que julgam ser melhores do que ela. Como é que você pode comparar uma pera com uma maçã? É exatamente isso. Não dá, não pode. Como que uma pessoa única, um ser único, com uma história, com todo um brilho único, pode se comparar com uma outra pessoa, com uma outra história e um outro ser único? E é nesse momento que essa atitude ela vai se tornando extremamente desamorosa, porque parece que eu vou criando uma rejeição por aquilo que eu sou e vou criando uma referência irreal em dizer, essa pessoa é muito melhor do que eu. Não, na verdade essa pessoa não é melhor, mas por um momento eu vou me julgando pior do que as piores pessoas. E é nesse momento que parece que eu vou criando uma autoimagem para mim mesmo, de uma imagem distorcida, uma imagem que tem pouquíssimo a ver com aquela imagem real. Porém, infelizmente, essa autoimagem vai sendo exatamente a que alimenta os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. Por isso que aí nós vamos começar a ver uma coisa que são pessoas que vão se tornando muito negativas. Por isso que, quando a gente fala assim, ficar rodeado de pessoas negativas que constantemente te puxam para baixo e fazem duvidar do poder de realização. Sabe o que é? É que tem momentos na vida que eu me cerco de pessoas que me jogam para baixo. Você conhece pessoas que são as criticonas? Isso. Parece que muitas vezes, quando a pessoa ela sente uma falta de confiança em si mesma, parece que ela vai atraindo essas pessoas. Parece que essas pessoas, quanto mais as criticam, mais elas vão sentindo exatamente, tá vendo? Machuca, dói, porém, no fundo, a pessoa continua dizendo assim, é verdade, é verdade. Por isso que, após levantar todas essas dores, todas as dores de uma pessoa insegura, eu quero abrir uma coisa que é, quais são as soluções para cada uma dessas dores? O que a gente precisa fazer para virar o jogo? Sabe assim, reverter. Como que a gente faz? Ao longo da minha vida, eu posso dizer isso com uma propriedade muito grande. Eu fui um garoto, um adolescente, um jovem, muito inseguro. Tudo isso que eu acabei de falar parece que era uma coisa extremamente natural. Então, por isso que quando eu falo disso, eu falo exatamente de um sentimento de quem passou exatamente por cada um desses tópicos, por cada uma dessas situações. Duvidar, me comparar, tudo isso, alimentar os meus medos, alimentar cada vez mais, me distanciar daquilo que eu desejo, parece que isso vai se tornando a nossa referência. Como viver a vida não acreditando, não confiando, duvidando, brigando com o seu brilho, brigando com o seu talento. É simples. Basta exatamente fazer tudo isso. Agora, então vamos falar, como foi essa coisa de virar o jogo? Isso. Virar o jogo significa, primeira coisa,
viver as oportunidades únicas. Em algum momento é quando nós começamos a fazer uma coisa que é o quanto eu vou me tornando uma referência de amor, de aceitação, de uma aceitação incondicional, de parar de brigar com o meu brilho, de parar de me tornar tão desamoroso com aquilo que, comigo mesmo. Parece que essa é a palavra fundamental. Deixar de ser desamoroso comigo mesmo, de ter atitudes desamorosas, de ter pensamentos desamorosos e de fazer com que cada vez mais pareça que eu tenho que ser alguém que eu não sou, de ter que estar o tempo todo correspondendo às expectativas, de ter que ser exatamente a pessoa que vai ser exatamente o quê? Um clone imperfeito de alguém. Isso. E aí é esse momento que eu vou dizer, viva as oportunidades únicas. Permita viver hoje como se fosse o seu primeiro e último dia da sua vida. Sim, primeiro, sabe quando você pega uma fruta que você nunca saboreou e você coloca na boca e sente um gosto único? Isso, único de quem está experimentando pela primeira vez. E permita ter a sensação de viver uma intensidade como se fosse a última vez que você vai viver esse momento. Então é esse sentimento de... é uma oportunidade única na sua vida. É romper com esse sentimento que muitas vezes o ser humano vai criando, o sentimento de imortalidade. Quem sabe... dá para viver, dá para deixar para amanhã, dá para deixar para o próximo ano. Quem sabe, se não rolar esse amor agora, se não rolar esse sonho, não. Assim, é a urgência que a vida tem e clama para você. É hoje, é agora, é nesse momento. Permita viver da forma mais intensa, colhendo cada momento com o máximo da tua intensidade. E como não ser mais tão autoexigente com você mesmo? Isso. A primeira coisa fundamental, já falei isso outras vezes e eu nunca vou me cansar de dizer isso. Muitas vezes, quanto mais nós somos desamorosos, quanto mais nós somos exigentes, quanto mais nós somos cobradores de uma perfeição impossível de ser efetivada, vivida, realizada, nesse momento é o momento para a gente parar, olhar para nós mesmos e começar a fazer perguntas. Se você estivesse contratando um coaching hoje, a primeira coisa que esse profissional excelente faria com você é o quê? Ele faria perguntas. Perguntas para que você possa estar respondendo, para que você possa estar tendo exatamente a percepção única de você mesmo. De quê? Perguntas do tipo: e o que você está precisando hoje para chegar no resultado que você deseja? É gerar o hábito, não de fazer afirmações, não de trazer vozes do passado, não de criar uma exigência, uma cobrança, uma atitude, uma postura desamorosa de você com você mesmo, mas é iniciar exatamente uma conversa de um excelente companheiro de viagem, de você com você mesmo. E é esse momento que vai surgir uma pergunta muito legal. O que eu preciso para enfrentar os meus medos? Isso. E aí você vai começar a compreender que para enfrentar os nossos medos, tem uma coisa que é fundamental. A primeira coisa é compreender que o medo não é o obstáculo. É o momento em que você começa a colocar mais atenção naquilo que você não quer do que naquilo que você deseja. Eu posso
Eu posso pegar um exemplo de um adolescente que tinha muito medo de tomar um fora. E parece que quanto mais ele colocava atenção em tomar um fora, parece que mais essa realidade aparecia na mente e na alma dele. Até o momento em que ele começa a colocar atenção no que ele quer viver. Qual é o resultado? Qual é a realidade? O que é que está além desses medos? E aí ele começa a perceber exatamente uma coisa que é uma frase que certa vez ele ouviu. Na vida, às vezes é melhor você ficar meia hora vermelho como um pimentão do que uma vida entalado. Acho que você pode perceber que esse garoto, esse adolescente era eu. E essa frase foi da minha mãe. Um dia que eu estava falando para ela assim, pô mãe, eu estou com muito medo de tomar um fora, medo. Aí ela virou e falou assim, filho, às vezes é melhor você ficar vermelho, meia hora, vermelho como um pimentão, do que você passar uma vida inteira entalado. E é essa hora que a gente precisa ter uma disposição de enfrentar os nossos medos. Não porque os medos é exatamente o final da linha. O medo é exatamente uma parte que clama e pede para você se prepare, se fortaleça, se dê o que você precisa. E aí vai começar a acontecer uma outra coisa que é procure aprender, ler, estudar, qualquer coisa que seja nova e que te desperte exatamente um sentimento de uma maior informação, um maior sentimento, uma maior confiança. Porque em algum momento, quando a gente vai deixando que o desconhecimento vá fazendo parte da nossa vida, parece que naturalmente, essa sensação de desconhecer vai se tornando muito presente na minha vida. Eu costumo dizer que a grande virada da minha vida foi quando eu me permiti, exatamente assim, eu fui me tornando assistente do Roberto, do meu irmão, e fui assistente do Rolando Toro, eu fui assistente de vários terapeutas. Assim, coisas que às vezes a gente fala assim, cara, eu ia fazer um trabalho de autocrescimento, de autodesenvolvimento, e aí eu falava assim, nossa, como esse cara é genial. E aí eu queria o quê? Eu queria conhecer mais como que era a mente, o pensamento, o sentimento, como que essa pessoa lidava com os seus desafios pessoais. E é isso que foi fazendo com que o autoconhecimento se tornasse parte da minha vida. Por isso que hoje, quando eu vejo pessoas tendo uma percepção muito rasa, pouco profunda de si mesma, eu vou compreendendo exatamente que o compromisso, o comprometimento, não é ter um domínio da vida, mas é passar a vida inteira brigando sobre ter controle ou perder controle da realidade que ela está vivendo. Por isso que é muito diferente. Uma coisa é você ficar gastando energia para ter controle sobre o que está acontecendo. A outra é você ter domínio, certeza, convicção, uma confiança inabalável no resultado que você é capaz de viver. Por isso que nesse momento começa a surgir uma coisa que é não se comparar. Não se comparar mais com outras pessoas, né? Viver a tua essência, a tua singularidade, o teu ser único, essa unicidade que faz de você um ser único. E muitas vezes eu costumo dizer assim, como é que uma pessoa é capaz de olhar para o lado e dizer assim, o que eu tenho que fazer para ser igual a ela? Talvez essa seja uma das expressões mais desamorosas que eu possa ter comigo mesmo. Eu posso dizer no sentido de o que eu posso fazer para desenvolver as habilidades, as competências, mas jamais para ser igual a alguém. Isso é,
A beleza que você tem é único. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa diz assim, nossa, essa pessoa, esteticamente ela não é tão bonita. Mas ela tem uma energia que envolve, que torna ela intensa, vibrante, única. E aí quando você vai aproximando a lente, você começa a perceber que tem uma coisa chamada autoconfiança, uma confiança inabalável nela mesma, que faz com que ela seja exatamente uma flor única, rara, e que você só vai encontrar uma única vez nessa vida. É exatamente isso que faz com que, por um momento, eu rompa completamente a ideia de me comparar. Evoluir sim, crescer sim, me tornar cada dia melhor, a minha melhor versão, com toda certeza. E é isso que vai fazendo com que cada vez mais você vá naturalmente se afastando das pessoas negativas, das pessoas que te puxam para baixo. Por quê? Porque você tem um compromisso inadiável com viver a tua luz, o teu brilho, a tua intensidade. É como se você não tivesse tempo para gastar com mesquinhez, coisas pequenas, insignificantes, que muitas vezes tem pessoas que vão passar uma vida inteira brigando por migalhas e muitas vezes passando uma fome existencial que ela poderia simplesmente viver com abundância, com prosperidade, se ela tivesse mais comprometida em viver aquilo que ela deseja e não ficar o tempo todo afastando o que ela não quer da vida dela. Como conseguir mostrar uma postura mais confiante no meu trabalho? Essa é uma pergunta que às vezes muita gente me fala. Então, quando eu ouço as pessoas falando assim, como que eu faço? Como que eu faço para ter uma postura mais confiante no meu trabalho, nos resultados, na minha realidade profissional? Trabalho há 4 anos na mesma empresa e quero subir de cargo, mas mesmo tendo conhecimento, sinto que os meus superiores não me veem como alguém para a liderança. O que posso fazer para me sentir mais confiante e chegar no cargo que eu quero? Essa pergunta que eu... Observe que quando eu falo, alguém não está me vendo, é como se eu estivesse dizendo, nem eu estou me vendo. A pergunta, muitas vezes, que eu refaço para a pessoa, você tem sido o líder do teu projeto de vida? E aí, às vezes, a pessoa me responde, como assim? Como um projeto de vida? É que às vezes parece que a coisa mais importante é liderar. É liderar uma área, uma empresa, um grupo de pessoas. E às vezes a pessoa esquece exatamente da coisa mais importante, definir. Qual é o teu projeto de vida? Para onde você vai levar a sua vida? Porque nesse momento você vai compreender uma outra coisa. Não é o projeto da empresa, mas por um momento é inverter a dimensão de propósito na tua vida. Onde é que a empresa que você se encontra hoje, ela entra no teu projeto de vida? Para alavancar o quê? Para te conduzir para onde? Isso. Porque quando você define isso, você começa a definir também quem vai estar liderando isso. É o momento em que você tem sentido, tem significado, você tem propósito do para que você acordou no dia de hoje. É esse momento que você começa a ter cada vez mais foco. Foco naquilo que você quer ou foco naquilo que você não deseja. Por um momento, quando eu falo isso para profissionais, para as pessoas, é para que você tenha exatamente essa consciência de que não é o que você está fazendo, mas é para onde você está indo.
é ter essa consciência. É como se por um momento você conseguisse ver o desdobramento daquilo que você faz. Como se fosse um jogador de xadrez e está vendo dois movimentos na sequência de uma ação que ele faz. É isso. É esse momento em que você começa a ter uma postura diferenciada. Porque você não é simplesmente um líder de pessoas, você não é um líder de uma área, você não é um líder de uma empresa, você é exatamente a pessoa que tem sentido para que um resultado aconteça dentro de um contexto maior. Porque esse resultado dentro de um contexto maior é exatamente o resultado que vai conduzir você a realizar o teu projeto de vida. É uma vida que tem sentido, uma vida que tem significado e não simplesmente uma vida. Uma vida cheia de ações, mas é uma vida que tenha uma grandiosidade em tudo aquilo que se posiciona. Por isso, não são os outros que não vão enxergar a tua liderança. Eles vão ver exatamente a sua liderança, a sua confiança, a sua determinação no momento em que você estiver consciente do para quê você acordou no dia de hoje, para te conduzir a viver uma intensidade sentimental, emocional, existencial que vai muito além da ação em si. É quando por um momento você sabe que quando você entrou na tua empresa, você tem sentido do para o que você vai estar lá, do para o que você vai se comunicar, se relacionar e envolver pessoas. Qual é o sentido e o significado maior de cada ação, de cada palavra, de cada envolvimento que você vai ter ao longo do dia? Uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha significado muito maior do que a ação em si que você vai fazer. Joia! E é nesse momento que você vai começar a perceber que, naturalmente, quanto mais sentido, mais significado, mais confiança, mais valor, mais certeza de que aquilo que não existe já é a sua realidade. Por quê? Porque você já determinou que esse resultado vai acontecer. Joia? Uma outra pergunta é: ser confiante é ser arrogante? Como ser mais confiante para expor minhas ideias sem parecer arrogante? Quero poder falar com as pessoas mostrando autoridade naquilo que eu falo, mas sem perder a delicadeza. Eu acho que tem uma coisa muito importante que é ser autoridade naquilo que você escolhe, é você se comprometer em duas coisas na tua vida. Tenha a compreensão do problema, tenha o domínio do problema, tenha o domínio exatamente do desafio. Por quê? Para que você saiba exatamente toda a extensão do que você tem diante de você. E não gaste mais do que 5% do teu tempo com isso. Faça exatamente uma coisa que é 95% do teu tempo, da tua energia, é exatamente para fazer o que? Viver a solução. Ser exatamente a referência da solução para esse problema. Para você, para as pessoas, para o mundo, para a vida. É esse momento em que você está tão comprometido em conduzir as pessoas a transitarem pelos seus desafios e conduzi-los a viver um resultado, uma realidade. É isso que vai fazer com que você seja autoridade. Não é o quanto você é arrogante, não, porque muitas vezes as pessoas vão criando uma ideia extremamente distorcida. Eu costumo dizer que carisma, ele tem a ver com um sentimento de servir. Muitas vezes
dentro de um contexto religioso, carisma é exatamente a ação que move aquela congregação. Carisma é o que te move. O que é que faz você se sentir vivo, apaixonado, intenso? Sabe, com aquele sentimento de vibração intensa dentro de você? É isso. É esse momento que parece que naturalmente você vai fazer o quê? Essa passagem para você viver exatamente a autoridade que você é. Para isso, não precisa elevar o ego. Para isso, você não precisa esbravejar. Para isso, você não precisa deixar de ser você. Para isso, precisa que você esteja presente em todas as ações que conduzam a uma solução, a um resultado e a uma realidade. E aí, naturalmente, você vai ser percebido como uma autoridade, uma referência em criar um resultado, uma realidade na sua vida, na vida das pessoas, no mundo. Joia? Sempre trabalhei como funcionário e o meu sonho é abrir meu próprio negócio, me tornar empresário. Mas não me sinto confiante em mim mesmo para essa transição de carreira. O medo toma conta e me trava no lugar. Como ser mais confiante para lutar pelo meu sonho? Em algum momento é muito importante, é fundamental que a gente possa romper com algumas pontes. Existem histórias, várias histórias, né, de conquistadores que tocaram fogo e afundaram as suas caravelas e só deixaram uma, dizendo assim: volte com várias outras caravelas, porque a nossa conquista vai ser muito grande. Aí você fala, qual é a lógica? Por um momento, permita morrer para quem você foi. Nasça para quem você escolhe ser na tua vida. Em algum momento nós passamos uma vida gerando um hábito de pensar, e às vezes a gente pensa como empregado. E aí chega um momento da vida que parece que nós estamos diante de um dilema. Se eu continuar fazendo aquilo que eu faço, eu não vou conseguir atingir um resultado, uma realidade que eu sinto que eu mereço estar vivendo. E é nesse momento que é de fundamental importância que eu possa parar e fazer exatamente uma ação de romper com aquilo que eu fui. É como se eu estivesse falando, chegou um momento de fechar um ciclo, chegou um momento em que um ciclo se encerra, para que um novo ciclo possa iniciar na sua vida. Porém, é legal fazer essa transição com uma sabedoria. Eu costumo sempre dizer, a primeira coisa e a coisa mais importante para você é: permita nesse momento que você estiver fazendo uma transição, fazer e ter uma atitude que aumente ainda mais a sua intensidade. Faça com mais paixão aquilo que você vinha fazendo. Faça com mais dedicação e envolvimento e faça com mais comprometimento conduzir o seu cliente, o seu espaço a viver o sucesso, o resultado que você deseja. Talvez você esteja se perguntando, mas acho que ele não entendeu. Eu estou falando de fazer uma transição e ele está dizendo para eu ser inesquecível onde eu estou hoje. É exatamente isso. É exatamente essa palavra, inesquecível. É quando por um momento você se torna inesquecível, indispensável onde você se encontra hoje. Por quê? Porque nesse momento você está ganhando créditos, méritos, para você escolher para onde você vai. É como se nesse momento, sabe uma catapulta que assim,
É como se por um momento você puxasse uma alça e tem uma mola, e você está aqui e você vai ser catapultado. Isso, lançado em direção ao lugar que você deseja. É isso, essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte: enquanto você está sendo indispensável onde você se encontra, está na hora de você fazer uma coisa que é: faça tudo o que precisa ser feito para você desenvolver a competência de você gerar esse novo resultado, de você poder montar esse novo negócio com tudo aquilo que precisa ser feito. Então é nesse momento em que, enquanto você não faz o salto, enquanto você não for catapultado, nesse momento, permita se perguntar: e o que eu preciso desenvolver? É como se você estivesse nesse momento se fazendo essa pergunta: quais são os pontos fortes que eu já tenho e que permite que eu abra esse novo negócio, que eu seja empresário, que eu empreenda? Legal. A segunda é: o que é que eu não sei? Quais são os meus pontos fracos que vão se tornar exatamente o fator de esse negócio, esse empreendimento quebrar? Isso, essa é a palavra, quebrar. Não que você vá quebrar, mas é que por um momento se antecipe no tempo. Se pergunte: quem eu preciso ser? Quais são as competências? Quais são as habilidades? Quais são os conhecimentos que eu preciso desenvolver agora? Joia? E é esse momento que, enquanto você está sendo presente, intenso, dentro do espaço que você se encontra hoje, paralelamente, você vai fazendo o quê? Isso, vai desenvolvendo, vai se fortalecendo, vai transformando ponto fraco em ponto forte, situação desfavorável em situação extremamente favorável. Para quê? Para que você possa ser catapultado. Isso é, você ter um ambiente que nesse momento se torna o melhor espaço para você alavancar o teu projeto, o teu novo projeto, e agora você ainda tem uma outra coisa: pessoas que desejem ajudar você a realizar aquilo que você escolhe realizar na tua vida. Então é esse momento em que você vai começar a fazer exatamente uma coisa que é fundamental. Comece agora a envolver as pessoas que você já tem, onde você está hoje. Sabe uma frase que eu cresci ouvindo essa frase? Quem tem padrinho não morre pagão. É verdade, porque em algum momento é um relacionamento, é uma pessoa, é um conhecimento que vai fazendo com que uma porta que parecesse completamente fechada, ela comece a ficar entreaberta. E quando você tem a competência necessária, quando você tem o conhecimento necessário, agora você vai estabelecer exatamente com a tua confiança, com a tua certeza, com a tua convicção no resultado que você tem. É esse momento que você vai começar a ser empurrado pelo futuro, exatamente pela realidade, pelo resultado que você sabe, que já está te esperando. E ele está te empurrando agora a fazer o quê? A gerar uma comunicação ainda mais forte, presente, confiante, intensa e estabelecendo relacionamentos que permita cada vez mais você fazer o quê? Novos contatos, novos espaços. E quando você se dá conta, você fez naturalmente essa transição. Joia? E com toda certeza, o sucesso e a felicidade vão ser consequências dessa ação, dessa transição. Joia! Sempre que começo a me interessar por alguém, parece que perco toda a minha confiança e me fecho em um muro e não deixo a pessoa perceber e nem se aproximar. Quero mudar esses padrões e ser mais confiante e me permitir viver um grande amor.
Tudo começa com essa palavra amor. Por um momento parece que o quanto você tem se amado. Porque dentro desse sentimento parece que tem o sentimento de... É como se em algum momento você já tivesse vivido o sentimento de não ter sido aceito, de não ter sido amado. E aí parece que é como se a gente estivesse esperando viver de novo esse mesmo sentimento de não ser amado, de não ser querido, de não ser aceito. E aí a gente começa a fazer uma coisa que para não ser rejeitado, o que eu faço? Eu começo a rejeitar. Para não ser abandonado, o que eu faço? Eu começo a abandonar. Então, a primeira coisa não é o outro, não é a outra pessoa, mas é o momento em que a pergunta é o quanto eu estou me amando, o quanto eu estou me aceitando incondicionalmente, o quanto eu estou parando de brigar comigo mesmo, o quanto eu estou sendo generoso, amoroso comigo mesmo, o quanto eu tenho um olhar de acolhimento, um olhar de validação de mim mesmo. Não é quando eu estou esperando que alguém chegue para mim e diga assim, cara, como você é fantástico, como você é maravilhoso. Não. Por um momento o quanto você é a primeira pessoa a dizer para você mesmo, eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo. É nesse momento que parece que naturalmente você vai viver o amor. O amor, o significado dela é a ausência de morte. É quando você conhece alguém, você vai eliminando o pensamento de morte. Você vai distanciando aquele sentimento que te conduz para baixo. É quando você vai distanciando aquelas atitudes que vai convidando você a ficar numa solidão. É como se você estivesse se punindo, se obrigando a viver uma solidão quando você está diante de alguém especial, de você mesmo. Não é? Então esse é assim, como em algum momento eu posso simplesmente fazer essa transformação, começando por uma coisa. Se entregue para você mesmo. Ame a si mesmo. Aceite incondicionalmente você. Isso. Aceite esse ser imperfeito. Você, eu, todos nós somos imperfeitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, não teria o que mudar, não teria nada que evoluir. Mas seria também o fim, não a evolução, a continuidade. E é exatamente isso que nós viemos para viver nessa vida. Todos os dias, essa pergunta, o que eu posso deixar de melhor? Isso. Qual é a minha melhor versão de mim mesmo hoje? Amanhã, depois. E quando você se der conta, parece que naturalmente você está fazendo esse sentimento de viver incondicionalmente o amor por você, pelo outro, pela vida. Joia? Minha equipe não responde muito bem à minha liderança. Sinto que não passo a confiança para que eles se inspirem, se motivem e contribuam para um resultado melhor. Como posso mudar isso? Essa é uma pergunta extremamente simples, porém extremamente profunda. O mundo, se você estivesse respondendo, o mundo é o seu espelho. Aquilo que você vê lá fora é aquilo que está acontecendo aí dentro de você. Então, por um momento você está vendo exatamente que o reflexo do que é, do quanto você não confia em você. Então, às vezes eu estou fazendo, uma pessoa vem procurar fazer uma mentoria comigo e a primeira coisa que na nossa conversa eu vou fazer é, o quanto essa pessoa está brigando com ela mesma. E aí, quando essa briga é muito grande, eu falo assim, vai fazer o treinamento Namastê.
Aí ele falou assim, não, mas eu queria fazer uma mentoria. Eu falei assim, e eu quero ser o melhor mentor para você. Mas antes, eu quero ajudar você a se amar. Eu quero ajudar você a viver o máximo da intensidade de você com você mesmo. É esse momento em que eu vou parar de viver esse conflito, essa briga comigo mesmo, com o meu brilho, com a minha intensidade. Joia! Às vezes a gente está conversando e eu sinto que a pessoa ela tem uma paixão, esse sentimento dela com ela mesma. Porém, o ponto é, está faltando ferramenta. E aí eu digo, vai fazer o Power Profession. Aí ele falou assim, não, mas sabe o que é? Pô, eu já estou me sentindo muito confiante. Eu falei assim, ok, agora, em algum momento, a falta de confiança e, às vezes, se fechar dentro de uma postura extremamente inflexível, rígida, é sinônimo de falta de recursos e ferramentas para movimentar, fazer com que a gente possa utilizar de várias formas diferentes possibilidades que nos conduzam ao resultado que a gente deseja. E é nesse momento que, com técnica, com recurso, aí eu digo assim, ok, agora você está confiante, você está fortalecido, você está empoderado, você com você mesmo. Agora você está empoderado com as ferramentas que você precisa. Ok. Então, nesse momento, o que é que você precisa? Coloca o foco, coloca a atenção no que? Não naquilo que você não quer. Não em colocar energia em afastar aquilo que você não deseja. Por um momento coloque toda a energia, coloque todo o teu foco. Viva a concentração com o centro na ação no resultado que você deseja. Por um momento, o líder é exatamente a pessoa que acolhe, a pessoa que envolve, a pessoa que dá direção. Por um momento quando você é líder do seu projeto de vida, a pergunta é, e você é amoroso com você? Você acolhe você enquanto você está te conduzindo em direção ao resultado que você deseja? Então faça exatamente da mesma forma com as pessoas que estão dentro da sua equipe. Faça com que essas pessoas se sintam as pessoas mais valorizadas, mais únicas, e permita se relacionar com cada uma delas como seres únicos, para que você possa sentir exatamente que dentro dessa diversidade de singularidades, você tem exatamente uma unidade, amor, autoconfiança e um compromisso em criar realidades. E nesse momento parece que naturalmente nós vamos estar vivendo esse sentimento mais intenso, mais vibrante. E parece que naturalmente a palavra autoconfiança deixa de ser uma palavra para ser um sentimento que eu me aproprio. E parece que naturalmente ela vai fazendo a diferença no meu olhar, na minha respiração, na minha presença, na minha atitude. E ela vai se tornando uma outra palavra, poder da presença. E a tua presença parece que ela vai se tornando extremamente poderosa. Isso, porque você está presente no presente, intenso, vivo, entregue a viver o que é o melhor que a vida tem para te oferecer. Nada que você não mereça muito. Um beijo, um abraço e tudo de maravilhoso hoje e sempre na tua vida.